você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Há certos detalhes que a gente precisa parar e prestar atenção e que muitas vezes ocorrem conosco. Os religiosos lembraram das palavras de Jesus, mas os discípulos não. Esse é um fato que muitas vezes ficamos a pensar a motivação para isso. Talvez exista? Sim. Talvez não? Sim, também. O que a gente precisa entender é que os religiosos lembraram lá em Mateus 27, 62 até o 64, diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, referindo a Cristo, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Ou seja, os religiosos lembraram, os discípulos não lembraram do fato. Mesmo depois de saber o que tinha acontecido, eles não associaram a pedra removida, o sepulcro vazio, com as palavras e as promessas do Senhor. Precisamos pensar sobre isso. Muitas vezes nós usamos as promessas de maneira equivocada, esquecemos das importantes, lembramos daquilo que nos interessa, mas o que nos vai fazer diferença nisso tudo? O religioso, ele lembrou. Por que ele lembrou? Porque ele estava preocupado com o processo. Ele sabia e eles queriam o quê? Defender os seus interesses. Por isso eles lembraram das palavras de Cristo e tomaram as precauções. Mesmo sabendo o que aconteceu depois da ressurreição, eles agiram ainda trabalhando contra. Por quê? Porque o que estavam fazendo era buscando o próprio interesse. E muitas vezes isso acontece em nossos dias. Motivos diferentes, razões diferentes, mas a preservação do interesse próprio muitas vezes está acima daquilo que Deus está fazendo e do que está acontecendo. Nós precisamos pensar de fato e refletir sobre o que nós queremos, os nossos interesses, a nossa vontade, ou buscar da vontade de Deus e fazer como Cristo. A comida e a bebida é a vontade de nosso Deus. A gente precisa entender isso. Precisamos refletir sobre essas coisas e compreender o que nós estamos querendo, o que estamos buscando de fato. Nós não podemos mudar o mundo e nem as pessoas, mas podemos viver a vontade de Deus, semear acerca da verdade, viver e andar na verdade, honrar e glorificar a Deus. As escolhas nós podemos fazer: servir a Deus ou servir aos nossos interesses e andarmos segundo a forma de pensar deste mundo e não como Cristo. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e precisamos revelar o reino de Deus neste mundo como filhos que glorificam o Pai neste mundo. Não existe outra maneira e nem outra possibilidade para nós. Se queremos glorificar a Deus, se queremos andar na sua vontade como Cristo, precisamos sempre escolher a vontade do Pai, glorificar o seu nome e não andar na nossa vontade e nem nos nossos interesses. Que a gente possa crescer, amadurecer, buscar de fato o conhecimento de Deus e andarmos na sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.